Ah, a doutora Fabiana chegou aí. Estava aqui com uns probleminhas técnicos, mas agora resolveu. Boa noite, tudo bem, doutora? Boa noite, tudo bom, doutor? Joia. Mas essas questões dos probleminhas técnicos sempre acontecem, né? A gente vai se adaptando, né? Está se adaptando normalmente nas audiências. Que Tá? bom que a gente tem essa possibilidade, né? Assim a gente fica mais próximo. A senhora reside em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Então, tá vendo como diminui bem a distância, né? É, Ano passado, para trazer o pessoal de São Paulo era um problema, viu? é verdade. Deixa eu ver, eu estou vendo aqui pessoas conhecidas, a Jane, Sheila, tudo bom, meninas? São membros da nossa comissão também. Fico Ah, feliz pois que não. vocês estão aqui. Eu não sei Doutora, como vocês querem proceder à dinâmica. olha, se a senhora tiver à vontade já para a gente começar, né? Eu Uhum. gostaria de fazer a abertura e passar depois a palavra para a doutora Ana Paula, que a Comissão do Direito Sistêmico aqui de Salto tem uma semana só. Sim, É super nova, né? Muito bacana, uma iniciativa da doutora Ana Paula, com o pessoal da comissão dela. E eu achei assim, foi uma iniciativa inovadora aqui para nós. Mesmo porque, assim, quando fala em direito sistêmico, todo mundo fica cheio de dúvida, né? É muita novidade, é uma coisa bacana, nova. Mas podemos começar, doutora? podemos sim. Pois não. O que eu vou pedir, assim, que a gente possa fazer na verdade, não uma palestra, mas algo interativo, tá? Em que Certo, quem estiver presente também possa fazer perguntas. Eu acho que isso é importante, que a gente possa compartilhar em conjunto. certo. Doutor, eu estou com o chat aberto aqui e eu costumo anotar as questões e fazer as questões ao final. A senhora quer que pode interromper? Pode Como sim, quiser. Pois não. pode. Então tá jóia. Então, quero dar boa noite a todos os presentes, participantes, a todos os advogados, a todas as advogadas, e um muito obrigado especial, doutora Fabiana Quezada, né, pela disponibilidade de nos brindar aqui com essa palestra a respeito do direito sistêmico, que é uma grande novidade, uma inovação no direito, e que todo mundo realmente fica bem curioso. Hoje todo mundo ficou perguntando, mas do que se trata, do que se trata? Eu falei, vai lá assistir. E quero dar um parabéns especial para a recém-criada Comissão de Direito Sistêmico, né, que tem como presidente a doutora Ana Paula Campos Alves, como vice-presidente a doutora Carolina Armando Ramos, a doutora Mariana Marlon Eleutério como membro efetivo e a doutora Maíra Gabriela Pacheco como membro efetivo também. Então, eu quero também dar um alô aí para o pessoal da nossa diretoria, né? Estou vendo aqui a doutora Fabiane Bertolo, nossa vice-presidente, a doutora Elaine, a nossa tesoureira, a doutora Thaisa Bergantin, a nossa secretária-geral, né? Boa noite a todos. Agradecer o doutor Romeu Bicalho, que mais uma vez está aí organizando e divulgando as nossas palestras, e que mandou um abraço para a senhora, viu, doutora Fabiana? E eu passo a palavra para a doutora Ana Paula para falar um pouquinho da nova comissão e da senhora. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que aqui estão presentes. Fico muito feliz mesmo, porque para mim, assim, é uma honra, né, ter vocês aqui comigo. Eu conheci a Fabi, eu chamo de Fabi, né, porque eu não consigo falar nem senhora, nem doutora, nada, porque eu conheci ela como Fabi. Então, eu a conheci já faz um pouco mais de um ano. Eu fui numa palestra lá em Sumaré, e porque eu já tinha uma amiga, a Aline, que provavelmente ela deve estar para entrar, que já estava me falando, ai, você tem que conhecer o sistêmico, porque ele tem mais a ver com você.
porque eu não sou uma pessoa muito combativa, eu gosto mais de acordo, eu sou mais... Enfim, não gosto muito de ficar brigando por nada, não. E daí eu falei, e eu já estava bem desmotivada da advocacia, já estava, né? E daí eu falei assim, deixa eu conhecer, né? Deixa eu ver onde que ela vai dar uma palestra por esses dias. E daí eu fui até Sumaré, eu vi uma palestra dela e daí eu fiquei encantada. Eu espero que vocês consigam captar esse encanto que eu tive também. E daí eu já fui fazer o curso dela, já comecei a participar da comissão em São Paulo, já ia todo mês, eu já ia para as palestras. E já participei do congresso, e daí eu já comecei ali, né, meio devagarzinho, já fui me infiltrando ali no meio deles. E para mim é uma honra ter ela aqui hoje, é uma felicidade. Participei do dia em que ela foi nomeada em São Paulo, que foi lindo, né, foi super emocionante também, e é uma honra tê-la aqui, tá bom? Obrigada, Fabi. Gratidão. Bom, então, eu que agradeço fazer parte, estar aqui com vocês, agradeço o doutor Juliano, Ana Paula, pela acolhida, as pessoas que estão aqui, que já fazem parte da nossa comissão, os que estão chegando, fico muito feliz, vou falar Ana, porque é assim que eu a chamo também, e eu lembro quando a Ana chegou também, né, e hoje eu vejo a Ana totalmente diferente, né, mais aberta, e o direito sistêmico, na verdade a filosofia sistêmica tem esse dom, né, de nos levar a um lugar diferente, trazer novas percepções, novas possibilidades. A gente não traz nada aqui de holístico ou sobrenatural, algumas pessoas até levam isso um pouco para um outro lado, mas não se trata disso, né? Não se trata de um milagre, eu acho que o milagre está dentro de cada um de nós, e é a mudança que cada um faz com aquilo que vê. Então, a gente está falando de relacionamentos, e para tudo na nossa vida tem relacionamento, e no direito, muito mais. Quando a gente está falando dos conflitos, as pessoas nos procuram por questões relacionais, e para o advogado é muito importante que a gente conheça, entenda o ser humano, para que a gente possa também trazer soluções diferentes. Mas tudo começa com a gente. A partir do momento que nós nos conhecemos, entendemos quem somos, para o que estamos aqui, podemos fazer algo também pelas outras pessoas. Então, Ana, muita gratidão por estar aqui, por fazer parte, eu fiquei tão orgulhosa, né, dessa nova comissão, de ter você aí como presidente de comissão, levando essa nova filosofia, trazendo consciência para os profissionais que estão aí, e a Comissão de Direito Sistêmico aqui, a nossa comissão estadual, preza muito por essa união. Inclusive, você falou sobre o congresso, que você participou, estou até com a canequinha aqui do congresso, né? E hoje a gente fez a divulgação do nosso próximo congresso, dia 27 e 28 de outubro, e eu gosto muito de trazer a união das comissões. Então, a Ana, com a comissão dela, com certeza vem para integrar a nossa comissão e também participar dessa divulgação. Gratidão. Então, assim, o nosso objetivo hoje é trazer para vocês, assim, um pouco de consciência, mas eu quero fazer uma palestra que seja, não uma palestra, mas algo interativo. As meninas que já me conhecem sabem que eu gosto muito disso, né? Então, podem fazer perguntas. Eu acho que é a partir disso que nós todos aprendemos, em conjunto com as experiências uns dos outros, né? Como eu falei, o direito sistêmico, ele se trata de algo relacional. Nós estamos falando dos conflitos e como podemos facilitar uma boa solução. Nós sabemos que muitas vezes a gente olha para um determinado conflito, ou a gente olha para uma determinada pessoa e a gente já julga aquela relação, a gente julga aquela causa, e nós, como advogados, somos os primeiros julgadores. Somos os primeiros que vamos nos relacionar com aquele cliente, que vamos fazer parte daquela história daquele cliente. E como profissionais, nós podemos tanto
facilitar uma solução, quanto intensificar um conflito, dependendo da nossa postura profissional. Nas faculdades, nós somos, vamos dizer, criados, né, na cultura do litígio, em que nós temos que lutar pelos direitos dos nossos clientes. E existe uma diferença muito grande a respeito disso, porque lutar significa o quê? Significa que eu tenho que ganhar tudo a qualquer preço? E o que significa esse ganhar? Se esse ganhar, muitas vezes, talvez signifique a dor e o sofrimento de outras pessoas. A custa de que a gente está ganhando? Então, às vezes, a gente fala assim, puxa, ganhei aquele processo. Ou a gente fala para os nossos clientes, nossa, nós ganhamos essa causa. Só que isso tem um custo alto. Às vezes, são famílias que estão sendo desestruturadas, pessoas que não se conversam, filhos que estão aí no meio desses relacionamentos, que passam pelas dificuldades, que vê os conflitos dos pais. Então, eu não sei, para mim, se isso realmente é um ganhar, né? Então, quando eu comecei a estudar essa parte comportamental, eu fui buscar autoconhecimento para mim. Por isso, eu digo para os advogados, primeiro lugar é com a gente, não com o outro. Porque se eu não entendo o que se passa dentro de mim, como é que eu posso acreditar que eu sei o que passa dentro da cabeça do outro? Primeiro lugar é comigo. Então, eu fui buscar autoconhecimento, eu não entendia nada disso. E minha primeira escola foi a programação neurolinguística, porque a PNL, ela traz uma consciência de como as pessoas funcionam, mente, corpo, emoção, sistema, como é a construção de significado do ser humano. Para cada pessoa existe um significado diferente e para todas as coisas. Não existe significado fora de nós, os significados estão todos dentro de nós. Então, se eu estou aqui com vocês aqui nesse momento, e eu pego essa caneca aqui, para quem está assistindo e que não sabe nada da história disso daqui, vai dizer, simplesmente, é uma caneca, ou é algo de porcelana. Mas, para mim, isso daqui, quando eu olho, tem um significado, tem uma representação, porque foi algo que eu passei. E cada vez que eu olho para essa imagem, isso cria um significado dentro de mim, traz uma emoção. E isso é com qualquer coisa que a gente tenha, qualquer coisa. Então, quem tiver aí, que estiver me assistindo, pode olhar para qualquer objeto que estiver próximo. Esse objeto que vocês olharem vai ter um significado para vocês, que não vai ser o mesmo para mim. Para mim pode ser, eu posso olhar, passar por aquilo e dizer, para mim não faz sentido. E onde que começam os maiores conflitos? Justamente porque nós não entendemos qual é o significado que o outro dá àquela situação. Para nós, pode ser um conflito muito pequeno, mas para o outro é algo muito grande. Então, valorizar e entender o conflito, entender o significado que as pessoas dão para cada situação é muito importante. E o profissional, o advogado que começa a entender isso, ele pode facilitar uma solução no sentido de que ele entende a real necessidade que o cliente tem, o que está por trás daquele conflito. Então, na hora de, por exemplo, dar uma solução, vamos dizer, algo que possa ser feito, ele simplesmente não vai dizer, olha, vamos fazer isso. Ele vai dar opções para o cliente. E também para que o cliente comece a assumir responsabilidade. Hoje, o que a gente percebe, né? Quer dizer, se a gente vai para uma audiência, a gente percebe que o advogado muitas vezes entra na sala de audiência até primeiro que o cliente. Aí ele diz, sente aqui, faça isso, faça aquilo. O cliente não tem voz. Quando a gente faz as dinâmicas, a Ana já participou de algumas, né, Ana? E a gente percebe que o cliente tem a sensação de que não está sendo visto, não está sendo ouvido, e que ele não faz nem sentido ali naquele lugar, né? Então, por quê? Porque a nossa postura é de dizer para o cliente, olha, não fica tranquilo que eu vou resolver o seu problema.
Quando eu faço isso, eu tomo uma responsabilidade que muitas vezes não é minha, porque eu estou ali para fazer o meu trabalho como profissional, parte legal, mas o cliente tem a responsabilidade dele pelo conflito que ele mesmo criou, que não é meu. Então, se eu digo para o cliente, pode deixar que eu vou cuidar, o cliente é como se ele se isentasse da responsabilidade de assumir aquilo que ele mesmo causou. Então, vai para uma audiência, o que o advogado faz? Não precisa dizer, pode deixar que eu falo. Não, fica quieto, não é assim? A gente está na audiência, o cliente não tem voz. Quando a gente passa a entender, a gente começa a dar voz para esse cliente, e esse cliente começa também a se sentir adulto. O que a gente percebe muitas vezes que os nossos clientes são como crianças. Eles brigam uns com os outros, né? As partes estão brigando como se fossem crianças. E nós, se não tomamos essa consciência, a gente entra na briga desses clientes. E aí a gente começa a guerrear com a outra parte, inclusive com o outro advogado. Então vira um conflito generalizado, né? Em que ninguém se entende. E às vezes aquele direcionamento, aquela raiva que o cliente tem, se o advogado abraça aquilo como se fosse dele, ele vai sentir raiva da outra parte e também vai sentir raiva do outro advogado. Né? Hoje aconteceu uma situação interessante, que eu estava ouvindo meu marido conversar com uma outra colega, e eles têm um processo, e ela ligou para dizer, indignada, que a advogada da outra parte tinha bloqueado ela no WhatsApp. Eles estavam tentando fazer um acordo, o cliente quer fazer o acordo, a outra parte quer fazer o acordo, mas a advogada da parte não quer por causa dos honorários e bloqueou a advogada. Eu falei, ou seja, é uma atitude de quê? De um adulto que está assumindo responsabilidade? Né? E para que lugar talvez essa advogada esteja olhando? Será que para a solução ou ela está olhando para ela mesma dentro desse processo, para o benefício que ela mesma vai obter? Eu falo nos cursos que a gente é advogado ou a gente é sócio do nosso cliente. Muitas vezes, quando a gente assume, eu, pelo menos na Justiça do Trabalho, a gente tem, né, a praxe dos 20% ou 30% no final, né, da causa, ou no ganho final. Então, muitos advogados ficam na expectativa daquilo que vai receber. E eles se tornam, na verdade, um sócio do cliente. E aí, se o cliente diz, eu quero fazer acordo, ele fala, não, você não vai fazer acordo, porque tem os meus honorários. E disso eu não vou abrir mão. Ou seja, o cliente abre mão da parte dele, mas o advogado não. E às vezes esse processo vai demorar anos e anos, porque a nossa postura como profissional está causando isso. Então, assim, a gente precisa começar a analisar o custo-benefício também das nossas atitudes. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai receber, não tem nada disso. Né, às vezes as pessoas falam assim, quer dizer que o direito sistêmico agora é algo pro bono, né, então a gente não vai cobrar. Não, muito pelo contrário. Vai cobrar a mesma coisa, até mais. Vai cobrar a mesma coisa, vai trazer uma solução, às vezes, mais rápida, né, e isso também depende, lógico, do cliente querer, mas a gente vai cobrar, a gente vai receber os nossos honorários. Eu falo que às vezes a gente não sabe fazer conta, porque se a gente cobra um valor no começo de um processo, esse processo dura 10 anos, gente, é muito desgaste e acontece um desequilíbrio muito grande. Porque aquilo que você cobrou no início de um processo, e aí vamos supor que esse processo está durando 5 anos, chega lá no meio daquele processo, você pode perceber, você já não suporta mais o cliente. Você começa a sentir raiva daquele processo, começa a procrastinar, começa a olhar para o cliente, achar que ele, já não aguento mais ouvir esse cliente. Por quê? Já tem um desequilíbrio muito grande, tanto da parte do cliente, quanto do advogado. Então, assim, o que a gente traz é um aprendizado em relação às relações humanas. E o que a filosofia sistêmica traz é uma consciência de que existem princípios que regem a sobrevivência do ser humano.
Então, todos nós, de uma forma ou de outra, nós buscamos, através desse princípio, a nossa sobrevivência. As constelações familiares, trazidas por Bert Hellinger, ela é uma das, vamos dizer, filosofias que a gente utiliza, né? Não vou dizer uma ferramenta, porque toda essa consciência é algo que a gente usa na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Quando a gente vê, né, não tem como a gente desver. Não tem. Não tem como desver. Então, os princípios, para quem está aqui pela primeira vez e não conhece, a gente traz 3 princípios sistêmicos, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Então, quando a gente fala de pertencimento, todos nós buscamos pertencer, queremos ter o nosso lugar, fazer parte de algo. Então, imagina aqui os advogados que estão presentes. Quantos de vocês, durante ou em alguma época da vida de vocês, sentiram que não fazia mais parte da OAB? Porque a OAB é um sistema. Nós estamos inseridos em diversos sistemas. Nós temos aqui o sistema familiar, o nosso trabalho é um outro sistema, a OAB é um outro sistema, se eu faço parte de um grupo religioso é outro sistema. Então, a gente transita dentro de diversos sistemas. Eu, por exemplo, falo isso que antes de entrar para o sistêmico, durante muito tempo, eu senti que eu não fazia parte. Eu senti que a OAB não olhava para a gente. Mas por quê? Também tinha as minhas impressões a respeito do que era a advocacia, do que era a OAB. E hoje, com tudo isso, todo esse aprendizado, e fazendo parte do jeito que eu faço, eu sinto muito orgulho de fazer parte da OAB, de estar aqui, sabe, de representar esse sistema. Mas eu sei que muitas pessoas não sentem, porque também não conhecem. E muitos querem fazer parte. Agora, qual é o único sistema que a gente não consegue sair? Porque, vamos supor, eu estou aqui inserida nesse sistema, e se eu não estiver mais gostando, eu posso deixar de ser advogada? Posso escolher outra profissão para mim? Se eu faço parte de um grupo religioso, eu posso ir embora, eu posso escolher outra religião, posso não querer mais fazer parte. Mas e da nossa família? Será que a gente pode virar as costas e dizer assim, agora eu vou embora? A gente vê muitos filhos rebeldes que dizem, quando eu fizer 18 anos, vocês vão ver, eu vou embora. Eu era uma dessas. Então, com 18 anos eu vou embora, não quero mais saber dessa. Eu fui embora, porque minha mãe não deixou. Ela não deixou eu fazer faculdade fora, senão eu nunca mais tinha voltado. Pois na é. Época. Agora você tem uma consciência diferente, né? Total, agora eu não deixo mais o ninho jamais. Então, não dá para a gente falar, vou embora e não volto. As pessoas às vezes falam assim, mas eu fiz isso. Só que tudo isso tem um preço, gente. Tudo aquilo que a gente exclui da nossa vida, do sistema, isso permanece, persiste, a gente continua a repetir padrões. Inconscientemente, a gente começa a repetir, às vezes, pequenas coisas que o pai e a mãe fazem. Basta vocês pararem assim um segundo e perceber o que a minha mãe faz que eu gosto e o que eu não gosto. O que o meu pai faz que eu gosto e eu não gosto. Agora, pegando tudo isso, o que dessas coisas eu faço igual? Eu acho interessante que nas aulas as pessoas falam assim, nossa, mas eu grifei tudo. Eu achei que eu não tinha nada parecido com eles. E agora eu vejo que eu tenho tudo parecido. Eu estou fazendo igual. Né? Principalmente quem não gosta. Então, assim, o que nós fazemos é para poder pertencer a esse sistema. Existem muitas exclusões, às vezes a gente tem dificuldade com um membro da família, pessoas que passaram por vícios, que tiveram comportamentos que a gente considera que não são corretos. E aí, o que a gente faz?
a nossa consciência individual, simplesmente ela exclui, ela diz assim, não quero mais essa pessoa na nossa família, ela não faz mais parte. Só que a consciência coletiva, né, a sistêmica que a gente fala, ela não exclui ninguém. Então, para aquelas pessoas que são excluídas, provavelmente vai vir uma outra pessoa que vai ocupar esse lugar e vai repetir um padrão. Basta vocês observarem que às vezes tem pessoas que têm lá atrás, né? O avô tinha vício, o filho tem vício, o neto tem vício. É como se eles não conseguissem se desvincular, porque existem exclusões. Então, este é um primeiro princípio. Todos fazem parte. Aqueles que faleceram antes, né, prematuramente, aqueles que foram embora, aqueles que a gente diz que tiveram destinos difíceis, aqueles que cometeram atos que, para nós, nós consideramos errados, todos eles fazem parte, independente da gente querer ou não. Um outro princípio, de que cada um de nós tem o seu lugar. Não adianta nós ficarmos brigando para ocupar o lugar de outra pessoa. Cada um tem o seu lugar. E na família, nós temos lá, quem vem antes? Os pais vêm antes, os filhos vêm depois. É a lógica. O filho mais velho, o filho mais novo. Mas o que acontece dentro das famílias, quando um quer ocupar o lugar do outro? Quando os filhos querem ocupar o lugar dos pais? Da mesma forma, imagine o seguinte, se eu estou aqui dentro de uma comissão, a gente tem aí uma estrutura, presidente, vice-presidente, secretário, membros. Imagine que o secretário começa a ter conflito com o presidente, porque ele quer ocupar o lugar do presidente. Então, a gente percebe assim, existe uma ordem de quem veio antes do sistema, né? E a gente precisa respeitar essa ordem. Não significa que um é melhor do que o outro. Essa é uma dificuldade que as pessoas têm de entender, porque acredito que quando a gente está falando dessa hierarquia das leis sistêmicas, a gente está falando de que um é melhor do que o outro, né? De que um é realmente que está aqui em cima e o outro embaixo. Não é nesse nível. Porque no nível de ser humano, todos nós somos iguais. Em relação à hierarquia, existem aqueles que vieram antes. E simplesmente é importante que a gente respeite o lugar de cada um. Nas famílias, a mesma coisa. Se eu sou filho, não adianta eu querer ocupar o lugar do meu pai ou ocupar o lugar da minha mãe. Muitos pais, a gente observa que às vezes porque estão num lugar de criança, ou porque um dos pais foi embora, ou porque um faleceu, colocam os filhos com uma responsabilidade que não é deles. Quantas vezes a gente observa que as mães dizem assim, meu filho, seu pai foi embora, o seu pai morreu, agora você é o homem da casa. Você agora tem que cuidar dos seus irmãos. E dá para ele um papel que não é dele. E isso é muito pesado, porque esse filho, lá na frente, talvez não consiga ter bons relacionamentos e também não consiga casar. E quando casar, às vezes vai fazer de tudo para voltar para a casa da mãe. Porque existe aí o quê? Uma lealdade. Foi dado um papel para ele como se ele tivesse aquela carga de cuidar daquela família, como se fosse o próprio pai. E, na verdade, ele é apenas o filho. Podemos ter responsabilidades? Sim, mas ocupar o lugar de outra pessoa é muito pesado. Né? E a gente observa que muitos processos, os conflitos que acontecem em muitos processos são porque não existe a ordem respeitada. Outro princípio é o dar e tomar. Então, os filhos recebem dos pais aquilo que é o mais importante, que é a vida. Não tem como a gente devolver para os nossos pais aquilo que a gente recebeu. Então, como nós passamos isso adiante? Através dos nossos filhos, do nosso trabalho, de algo que a gente faz para a sociedade. Agora, no equilíbrio das relações humanas, aqui, por exemplo,
entre alunos, entre amigos, parceiros, aqui dentro, vamos dizer, das comissões aqui, precisa ter equilíbrio de troca. Se uma pessoa faz demais, isso começa a ficar, o quê? Pesado. Fica pesado para o outro também, que só recebe. Tem pessoas que a gente observa que só conseguem receber, né? Elas querem mais e mais e mais, como se estivessem cobrando, inclusive, dos próprios pais. E tem aqueles, né, que só doam, que têm dificuldade de receber. E aí começam os desequilíbrios. A gente percebe muito isso nos processos de direito de família, em que o que se cobra é justamente, eu fiz tudo por essa pessoa, né? Agora eu quero tomar tudo dela. Não é assim que a gente vê? Agora eu quero tomar tudo dela. Tá buscando o quê? Uma compensação, porque acredita que deu demais. Dentro da justiça do trabalho, a gente observa também que às vezes entre patrão e empregado existe ali, começa a existir um desequilíbrio. Tem uma prestação de serviços, mas às vezes aquilo que recebe está desequilibrado, às vezes um faz mais do que o outro, às vezes o patrão quer se colocar no lugar de pai daquele funcionário, e aquele funcionário se torna também o filho. Quantas vezes a gente observa que o dono de uma empresa, ele começa a fazer demais pelo funcionário, e aquele funcionário sempre tem problema. E aí ele fala assim, não, pode deixar que eu vou te ajudar. Aí ele vai, dá dinheiro, compra os móveis da casa, começa a dar presente, nasceu o filho, comprei o berço, comprei aquilo, né? Fui dando. Aquilo, por mais que a gente acredite que é uma ajuda, pode gerar um desequilíbrio, porque para aquele que começa a receber, ele se sente em dívida. Ele, inconscientemente, é como se ele percebesse, puxa, eu não tenho como compensar tudo isso que eu estou recebendo. E mesmo o trabalho que eu faço não é suficiente. E a gente percebe que essas pessoas vão lá no judiciário depois e ingressam com uma ação trabalhista. Isso é a coisa mais comum. Né? Dentro das empresas familiares, inclusive, a gente observa muito isso. Porque a gente contrata um funcionário e ele logo se torna alguém da família. Né? Só que com o desequilíbrio, essa pessoa vai lá em juízo cobrar, com o objetivo de quê? De equilibrar aquela relação. Né? De mostrar, olha, eu também tenho a minha força, eu também tenho dignidade, eu também dou conta disso. Então, para vocês que estão vendo, começam a perceber que a gente não está falando nada, assim, extraordinário. A gente está falando de relacionamento. E isso que o direito técnico faz. Isso ele pode aprender a fazer perguntas para o seu cliente, ele começa a observar melhor, ele começa a atuar de uma forma, vamos dizer, mais não beligerante, né? O objetivo dele é outro, é trabalhar com foco na solução. Acho que isso que é importante a gente tomar consciência. Vocês querem fazer alguma pergunta? Como tá? Me deem um feedback aí. Doutor Juliano, quer fazer alguma pergunta? Não, olha, doutora, eu estou achando bacana, porque, assim, no ambiente do direito contemporâneo, né, que a gente vive atualmente, essas considerações da senhora são realmente, assim, extremamente importantes e relevantes, né, para a condução das novas situações. E, inclusive, em virtude da pandemia, que vem ocorrendo e vão ocorrer, né, essa situação das composições, né, da questão de evitar o litígio, né, achando, olha, realmente está assim, eu juro que antes da live eu procurei a respeito do direito sistêmico, porque é uma novidade, né, imagine, na minha época nem pensava nisso aí.
Mas realmente é muito bacana e é uma situação que, com certeza, entre nós, assim, que estamos exercendo uma nova advocacia dos novos tempos, né? Vai ser extremamente importante. Sim, com certeza. Alguém quer fazer uma pergunta? Ana, quer falar alguma coisa? A Carol, a vice-presidente, falou que quer fazer uma pergunta. Tá, Pode fazer, pode Carol. fazer. Como eu lidei com os Acho que preconceitos? assim, doutor, Pode falar. Como eu... não, então é que é eu isso ia ler a mesmo, né? pergunta dela. Como eu lidei com os preconceitos, né? Este é um conceito que o direito sistêmico é algo místico, tá? Olha, Carol, no começo, quando eu iniciei a trajetória no direito sistêmico, não existia um curso de direito sistêmico ou algo voltado, né, como a gente faz hoje, pensamento sistêmico, com ênfase no direito, não tinha. Eu fui estudar constelação e fui estudar outras abordagens e adaptei para o direito, conforme aquilo que eu entendia que era a nossa realidade, né. Naquela época, também isso tem 8 anos atrás, né, a primeira palestra que eu fiz aqui em São Paulo foi na OAB do Tatuapé, que depois, inclusive, virou a primeira comissão de direito sistêmico do Estado. Eu, realmente, assim, a gente enfrentava muito preconceito, porque as pessoas, primeiro que eu ia nas OABs, as pessoas falavam assim, mas que negócio é esse de constelação, né? E eu explicava, né, e as pessoas não entendiam muito, achavam realmente que era místico. Hoje, como eu lido com isso? Primeira coisa, eu falo sobre relacionamentos. Se vocês perceberam, eu iniciei essa palestra falando o quê? Das relações humanas, porque é basicamente isso. E quando a gente começa com essa explicação, as pessoas se abrem para esse processo de entendimento, de compreensão. Então, hoje eu percebo que as pessoas estão muito mais abertas a entender o que é esse direito sistêmico, porque tudo aquilo que é novo abala a nossa estrutura. Então, imagina o seguinte, eu passei uma vida inteira com um conceito, né, um pré-conceito a respeito de algo, e para eu modificar isso, eu tenho que quebrar algumas crenças, né? Às vezes, aquilo que eu ouço da minha família de origem, a respeito dos próprios advogados, quantas vezes nós aqui que somos da área, trazemos um conceito também ruim dos próprios colegas de profissão, e da gente mesmo. Então, a gente precisa começar a quebrar essas crenças que a gente tem, né? Então, eu não sei, particularmente, eu via que existia o preconceito, mas eu nunca fui muito de ficar presa nisso, sabe? De dizer assim, ai, não, as pessoas não vão aceitar. Eu ia também com um pouco, assim, da coragem e falava assim, não, olha, é isso. Alguns vão olhar com bons olhos, outros vão ficar com receio, mas eu acho que aqueles que estão prontos para ouvir vão tomar consciência e vão começar a participar. Alguns precisam de mais tempo, outros nunca vão querer saber, e tá tudo certo, é isso que a gente precisa entender, que todas as pessoas, independente da forma como fazem, elas fazem parte desse sistema. Se elas querem continuar com a forma como elas fazem hoje, ótimo. Se elas querem buscar uma outra forma de fazer, ótimo também. Isso vai de cada um, tá? Mas eu penso que o preconceito, ele tem que ser quebrado primeiro dentro da gente. Então, se você acredita que isso é algo que vai trazer benefício, e você gosta e você quer, então, insista, continue. Ainda que você ouça o que você, alguns nãos, algumas pessoas vão dizer que não está certo, e não está certo na concepção dela. E
tudo bem, segue adiante, tá? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu sinto dessa forma. Tá, a Jane quer fazer um apontamento. Muito obrigada. Pode falar, Jane, que bom te ver aqui. Boa noite a todos. Na verdade, acho que é mais um depoimento, porque eu conheci a doutora Fabiana, tive esse imenso prazer de conhecê-la na Comissão do Jovem Advogado já em 2016, e dali ela já começou esse movimento lá na Seccional, e realmente, naquele momento, não tinha espaço. Ela estava ali fortemente lutando, mostrando a transformação que seria, mas não tinha espaço. Ainda bem que a nova gestão permitiu que toda essa evolução acontecesse. Verdade. Inclusive, foi através da Fabiana que eu conheci a constelação, o direito sistêmico, depois fiz a formação de constelação, inclusive é uma transformação muito interessante, porque você aprende a fazer as inclusões. Inclusive, você se torna um profissional melhor quando você já não vai julgar o seu cliente, porque muitas vezes esse é um problema. Começamos a julgar o nosso cliente, colocamos as nossas questões, e ao invés de sermos um instrumento de transformação para o cliente, nós viramos um muro, não uma ponte. Então, é uma coisa, algo muito enriquecedor, o direito sistêmico. Eu não trabalho focada no sistêmico, porque eu gosto mais da constelação, eu gosto muito do processo de cura da constelação, mas é fantástico o aprendizado. Quem puder, participe. É isso, obrigada. Ai, Jane, que lindo. Que bom te ouvir, fico tão feliz, e eu conheço realmente a Jane desde da Jovem Advocacia, e eu posso dizer assim que realmente eu vejo ela também uma pessoa diferente, né, Jane? Naquela época, né, porque as pessoas, realmente, em 2016, quando eu estava lá na Jovem, realmente não tinha ainda uma abertura, e as pessoas viam isso muito, muito místico ainda, e hoje a gente percebe que a gente conseguiu essa abertura, né, na central, e quantas comissões agora estão surgindo, tanto que a gente está aqui com a comissão de salto, né, então isso alegra muito, e traz um benefício, né, Jane, você pode falar até para a nossa saúde, né, física, emocional, mental. Inclusive, agora estou como presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Jabaquara, e quando eu faço algumas inclusões, né, porque para mim agora tudo pertence, as pessoas falam, nossa, mas você vai falar desse tema, você vai convidar tal pessoa? Eu falei, gente, vocês não estão enxergando isso? É necessária essa conversa entre todas as coisas, né? Mas é um amadurecimento, como você falou, Fabiana, é uma coisa que é com calma e não adianta impor nada, porque é tudo ao seu tempo. Exatamente, gratidão. Mas, doutora Fabiana, a Jane falou um termozinho que acho que vai causar uma dúvida no pessoal, é a cura da constelação. O que seria exatamente? Tá. Não, Vamos lá. Vamos lá. Bom, na advocacia, nós não estamos aqui para curar ninguém, né? Nós continuamos sendo advogados dentro da advocacia. A constelação, quando você vai fazer um processo, aí a gente já está falando de uma psicoterapia, em que você vai até, né, um facilitador em constelação, e você passa por um processo, é sim um processo de cura, e aí é importante a gente entender que, assim, existe uma crença a respeito da palavra cura, né? Lembra do significado que eu comecei trazendo? É o significado que cada um dá para isso, né? E sim, se você acredita, é uma cura, sim, porque você vai trazer consciência para aquilo que você não tinha conhecimento da sua vida e que talvez estivesse, assim, te impedindo de seguir, tanto na vida pessoal, profissional, nos relacionamentos, na saúde, com vícios, com as dificuldades financeiras. A constelação, ela serve para que a gente possa olhar para todas essas questões. Quando a gente traz o campo, né, porque a gente fala do campo da constelação, vamos pensar o seguinte, que todos nós estamos aqui, fazemos parte de um sistema, e isso tudo que está aqui à nossa volta é um campo informacional. Para pensar aí
quem tá assistindo, quando alguém que você, às vezes, não tem muita afinidade, chega perto de você, do seu campo vibracional, você sente, né? Nós somos energia também, a gente tem um corpo, né? Se eu pedir para vocês lembrarem de uma situação difícil da vida de vocês, né? Aproveitar aqui quem está aqui na telinha, então eu vou pedir, lembra de uma situação que foi difícil para vocês, um conflito, pode ser algo recente, pode ser algo mais antigo, algo agora há pouco. Vamos supor que você brigou aí com seu filho, que você chamou a atenção dele, sente no seu corpo, aonde vem essa informação. Vocês conseguem perceber? O meu no estômago. No estômago. Consegue perceber, doutor Juliano, alguma coisa? Consegue? Então. Por quê? Nós temos emoção, sentimento, tudo isso fica onde? Gravado no nosso corpo, tá? Da mesma forma que se eu pedir para vocês pensarem em algo alegre, né, numa situação, um momento da vida de vocês alegre, vai vir uma informação também, que vai vir aí no seu corpo, que vem através de uma emoção e uma sensação realmente aqui, né, no corpo. Lembra aí de uma situação na vida de vocês que foi muito feliz, assim. Pode ser um momento recente, pode ser, às vezes, vocês estão andando na rua e encontraram alguém, vocês vão perceber que vem uma informação no corpo de vocês. Então, a constelação, ela traz muito essa consciência para a gente, né, de que a gente tem esse corpo. Eu acho engraçado, chego nas palestras, acho que a Jane já viu isso. Eu falo, gente, sinta no corpo. Aí as pessoas, corpo? Gente, lembra, vocês têm um corpo, e toda a memória está aqui, ó. A gente traz, inclusive, os nossos comportamentos através da epigenética. São as memórias que estão aqui armazenadas. E o advogado, às vezes, é muito cartesiano e muito mental, ele esquece que ele tem um corpo. E se a gente começa a perceber, às vezes chegam clientes assim, a gente sente um desconforto. Você fala, nossa, eu não sei se eu devo patrocinar essa causa. Só que, ao mesmo tempo, aquela sensação que a gente tem, a gente não dá valor para aquilo. E depois acontece alguma coisa. Aí você fala, nossa, tá vendo? Eu deveria ter prestado mais atenção nisso. Ou eu deveria ter feito outras perguntas a respeito disso. Ou eu deveria ter estudado um pouco mais essa questão. São todas informações que a gente recebe. Né? Alguém quer fazer uma pergunta? Não sei, Alex, você estava levantando a mão, você quer fazer uma pergunta? Não? Tá. Então, a constelação, ela traz para a gente, através dos movimentos, uma consciência dos motivos pelos quais a gente está passando por determinada situação. Às vezes, inconscientemente, a gente está ocupando o lugar da mãe, inconscientemente estou repetindo um comportamento do pai, ou alguma questão passada, algo na infância que eu venho reproduzindo, insegurança, medo, raiva. Então, tudo isso a gente consegue ver numa constelação. E a partir do momento que a gente consegue enxergar e consegue modificar isso dentro de nós, é um processo de cura. Para mim, né? Doutora Fabiana, eu gostaria que a senhora falasse aqui, ó, a Sheila falou do advogado Salvador. Deve ser relevante, mudou a vida dela. A Sheila também nossa aluna, é membro da Comissão de Direito Sistêmico aqui, é membro da comissão, mediadora. Que bom que você está aqui, Sheila, com a gente. E esse é um papel que a gente ocupa dentro do direito, né? E aí eu pergunto para vocês, por que vocês se tornaram advogados? Comecem a refletir na história de vocês, quais foram os motivos? Muitas vezes, você se torna um advogado porque você quer
reparar danos que foram causados à sua própria família de origem. Você quer cuidar da sua família. Você teve alguma dificuldade, né, ou alguma injustiça que você sofreu, que você quer reparar através do direito, e aí você se torna um advogado. E muitos advogados se tornam o quê? Aqueles justiceiros, eu vou fazer a justiça a qualquer custo. Mas o que é justiça? O que é justiça para cada um de nós, para cada um de vocês que está aqui assistindo? Não é a mesma justiça para mim. A justiça é muito subjetivo. Às vezes, enquanto profissional, eu posso achar que eu estou fazendo tudo pelo meu cliente, que eu estou cuidando desse meu cliente, e que, às vezes, até um processo de indenização, que eu coloco um valor lá altíssimo, e eu ganho esse valor para o meu cliente, para ele não é justiça. Não se fez justiça através daquilo, que não era a necessidade dele. Então, cada um tem a sua necessidade. E nós, como advogados, temos o hábito de querer salvar o nosso cliente, de querer dizer para ele, olha, isso daqui é bom para você. E isso causa muitos prejuízos para nós. Às vezes a gente se coloca no lugar de pai, de mãe do nosso cliente. Então, quando a Sheila fala aí do Salvador, se a gente fica nesse lugar, a gente começa a criar muitos conflitos, não só para os próprios clientes, mas para a gente mesmo, até em relação à nossa saúde. Porque enquanto o cliente dorme, a gente não dorme. A gente vai para casa, dorme com o cliente, né? Dorme com o processo. A gente fica ali pensando, vai dormir à noite, fica pensando, meu Deus, como que eu vou resolver essa situação desse cliente? Coitado desse meu cliente. E a gente coloca que o cliente ali é aquele que não tem condições de resolver nada. Então, eu sou o salvador, eu que vou salvar a vida desse cliente, eu que vou resolver o problema desse cliente. E isso fica muito pesado para a gente. A partir do momento que a gente se desvincula, né, a gente dá um passo atrás e começa a observar toda aquela situação, e a gente entende que não tem responsabilidade no sentido de salvar, de dar o resultado final para aquele cliente, fica mais leve para a gente. Não significa que a gente não vai seguir a lei, que a gente não vai fazer o possível para em relação àquele conflito, não é isso, mas a gente vai deixar de querer salvar, de querer resolver os problemas dos nossos clientes, inclusive como se fossem nossos. Tá certo. Bacana. Doutora, nós temos mais uma questão aqui da doutora Fabiane Bertolo, que é vice-presidente aqui de Salto. Ela está perguntando se é possível traçar um paralelo entre o direito quântico e o direito sistêmico, ou são coisas totalmente antagônicas? Tem pessoas que colocam o direito quântico, né? Tem algumas pessoas que trabalham com direito quântico e outras que trabalham com direito sistêmico. O direito sistêmico tem um pouco do quântico, né? Até, vamos dizer, até da questão energética, e eu não vou falar daquilo que eu não sei, porque eu também não sei o que é o direito quântico, né, para alguns. Eu vou falar do direito sistêmico. Eu acredito que tudo está interligado, né, que a gente pode usar, sim, um pouco do quântico no sistêmico, não são coisas, assim, separadas, né? Mas eu não vou falar do que eu não sei, tá, gente? Eu falo aqui do sistêmico, então. Tá certo. Mas, assim, eu acho que a questão do advogado Salvador é que está presente todo dia na nossa vida profissional, né? Infelizmente, a gente acaba não se comprometendo num ponto que nos prejudique na causa do cliente, que isso eu não concordo. Mas está toda hora no ESAGE, e está vendo se tem despacho, e o pedido, e se fez... Isso, assim, ocupa a cabeça da gente, que acaba não desligando, né, doutora? Sim. Eu assim.
Exatamente, doutor Juliano. E tem uma questão. A gente, às vezes, quer salvar o cliente e nós queremos dar um resultado rápido para o cliente, mas, às vezes, não é o tempo dele. Aquele processo, às vezes, está ligando aquelas pessoas. O que a gente percebe, muitas vezes, é que as pessoas não querem se desvincular, e o processo é uma forma de mantê-las, assim, unidas. Eu percebo, assim, processos que duram anos. Esses dias teve uma colega que falou para mim, que quando ela falou para a cliente dela que o processo tinha saído a sentença, ela falou assim, e agora, o que eu vou fazer? Era uma ação de divórcio que já durava 10 anos. Gente, imagina uma coisa, porque eles estavam brigando pelos bens. Como eram famílias que tinham muitas posses, eles estavam brigando pelos bens. Mas, no fundo, não se trata dos bens. Se trata da relação, se trata do vínculo deles. Então, quando ela falou assim, agora ela ia receber o dinheiro, e na cabeça dessa colega, assim, agora tá tudo certo, né? Ela vai receber o dinheiro que ela tem direito, que ela precisa. Ela virou para o advogado e falou assim, e agora, doutora, o que eu vou fazer da minha vida? Acabou a graça. Sim, porque muitas pessoas estão tão vinculadas ao processo que elas não conseguem olhar para outra coisa, elas não conseguem caminhar. É como se elas estivessem olhando para o passado e vinculadas à mágoa, ao ressentimento. E o processo é uma forma de lembrar disso todo dia. Eu lembro que quando os clientes chegavam no escritório, eu não conhecia nada ainda dessa parte sistêmica, mas eu gostava muito de conversar com os meus clientes. E eu tinha um cliente que ele ia lá todo mês, o processo dele, sem brincadeira, durou 10 anos, gente, era um processo trabalhista. E ele sentia muita raiva do dono da empresa. E ele falava assim, quando o meu dinheiro sair, eu não quero fazer acordo, porque eu quero que ele sofra, eu quero que ele passe pela situação, por aquilo que eu estou sentindo. Quando eu receber esse dinheiro, eu vou fazer não sei o quê para minha mãe, sabe? Então, ele criava situações com aquele processo. E eu falava para ele, mas me fala o que te garante, o que te faz pensar que o outro está sofrendo por causa desse processo? Porque para ele, enquanto empresa, e era uma empresa que tinha muitos processos, é só mais um processo. E ele pode não estar sentindo nada, e ele pode olhar para você como sendo simplesmente um funcionário, uma pessoa que passou pela empresa dele, que passou pela vida dele, e que ele hoje tem uma ação em que ele precisa, que ele vai resolver uma hora, se quiser resolver. Mas talvez ele não esteja sentindo a dor que você sente. Mas ele era muito, muito engraçado, ele ia todo mês, ainda que fosse para ouvir a mesma coisa, porque ele tinha que chegar lá no escritório e falar assim, que ele tinha raiva, que ele não se conformava, ou seja, todo o tempo vinculado àquela situação. Tanto que eu lembro que foi uma pessoa que teve muitas dificuldades de encontrar emprego, ele não parava em emprego nenhum. Existiam ali questões sistêmicas, mas também aquele vínculo que ele tinha com aquele processo. Quando terminou, gente, porque foram 10 anos de processo, era um valor que assim, não dava para comprar um carro. Que joia. Nem um carro popular, para vocês terem uma ideia. Né? Mas, para ele, era assim, ele preferiu levar o processo até o final, porque ele acreditava que a pessoa ia continuar sofrendo. Mas, doutora Fabiana, isso eu percebo logo na primeira consulta. O cliente quer usar o processo como meio de vindita. Não dá certo. O resultado sempre é desastroso. Primeiro que ele vai te incomodar demais, ele está muito ansioso para fazer o mal para alguém, e o processo não é para isso. A gente utilizar do judiciário é para reparar um erro, um dano, para acertar uma situação, e não para esse fim, né? E muitas vezes a pessoa se equivoca e acaba
conturbando toda essa Sim. situação entre advogado, parte e judiciário, que não é Sim. para ter isso, né? É para ter harmonia, é Sim. para um bem comum, um bem, enfim. Essa é a minha visão, essa é a minha visão. Sim, e é isso mesmo, doutor Juliano. A gente percebe que as pessoas, elas vêm com todas essas dificuldades, esses ressentimentos, raiva, e elas despejam tudo no judiciário como se o judiciário fosse resolver o problema delas, que é uma questão interna e uma questão de diálogo entre as partes, delas realmente se olharem e entenderem que cada uma tem a sua responsabilidade por aquilo que aconteceu, e que elas precisam se desvincular daquela situação para poder seguir adiante. Então, se a gente olha os casos de divórcio, e depois de guarda, de pensão, quem mais sofre nessas relações são os filhos. Sim. E nós, como advogados, temos um papel muito importante, porque se a gente traz consciência para o nosso cliente de que aquilo que ele está trazendo para aquele processo pode ser prejudicial para o filho, e ele começa a perceber isso de uma forma diferente, eles conseguem chegar numa solução que não é o juiz que vai dar, que não é o advogado que vai dizer, olha, faça isso ou faça aquilo, mas é uma solução em que ambos conversam pelo bem daquela criança, porque a conjugalidade acaba, mas a parentalidade não acaba nunca. Exatamente isso. E é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Eu acho que o advogado tem que filtrar tudo isso. Sim, sim. Fabi, Eu vi... Oi? Fala para eles também daquela questão quando acontece com a gente, está no nosso sistema. Igual, lembra aquela constelação que eu fiz dos meus clientes de execução de alimentos? Não conseguia terminar, aliás, agora sim, agora eu consegui encontrar 2 aí, mas eu não conseguia terminar nenhuma das minhas execuções, não conseguia. E daí na minha constelação saiu por que eu não consegui. Conta. Na verdade é assim, eu não sei, aqui tem bastante amigos meus que me conhecem, né? O Juliano me conhece desde criança, deve meio que estar por dentro. Eu fui criada pela minha mãe. Então, assim, minha mãe me criou sozinha desde os 2 anos e meio de idade. E meu pai nunca contribuiu com nada. E ela também nunca pediu nada, porque ele também não tinha nem condição de fazer nada. Só que eu cresci com aquilo, né? Então, se você cresce querendo justiça, né? E daí, quando eu comecei a advogar, os meus processos de execução de alimentos, não consigo achar nenhum dos maridos, dos ex-maridos. Porque eu cobrava como se fosse para mim, como se fosse a minha pensão, e não a deles, entendeu? Então, assim, por mais que as minhas petições nunca foram de raiva, nunca fui de colocar muita coisa assim, mas sempre tive esse problema. E daí na minha constelação saiu para quem é que eu estava olhando, né? Que eu olhava para essa minha situação do meu pai, né? Mas assim, e por todo aquele peso que a minha mãe carregou sozinha. E foi assim incrível, porque daí depois disso eu consegui encontrar já 2 já. Ah, é? Já consegui citar. Então, às vezes está no nosso sistema familiar, às vezes nós advogados, às vezes a gente traz aquilo e mexe e trabalha nesse processo como se fosse nosso, né? E daí também não dá certo, não vai. E isso é importante para a gente perceber a nossa influência dentro dos processos. Sim. Tá? O que a gente faz tem consequência. Porque pensa o seguinte, ela está trabalhando e inconscientemente ela olha para esses homens e ela já cria, né, já tem um julgamento a respeito deles. E ao mesmo tempo ela quer o quê? Talvez proteger a mãe, né? E ela está leal à mãe. Então ela diz o seguinte: os homens, vamos supor, os homens não servem. Não posso cobrar nada desses homens. Não vou receber desses homens. E o que ela faz? Conduz ela nesse processo para realmente não conseguir. É bem interessante que a gente carrega essas situações. Imagina uma situação de um divórcio. Você está passando pela mesma situação que o seu cliente traz. O que é comum? A gente olha para o cliente e se identifica com aquela questão dele. E quando nós nos identificamos, eu vou começar a querer fazer coisas como se eu fosse fazer para mim.
se fosse bom para mim aquela situação, aquela decisão, que não é bom para o meu cliente. Então, a gente faz um processo de quê? De desidentificação e aquilo que a gente chama de desemaranhar, de desidentificar do cliente. A Sheila até colocou, eu vi aqui, para eu falar sobre o advogado pai e mãe do cliente. Não é isso, Sheila? Deixa eu ver. E ela fala assim, quando o advogado se torna pai e mãe do cliente, não recebe honorários. Então, imagina, quando a gente quer salvar esse cliente, a gente coloca ele numa condição de menor, de que ele não dá conta daquilo que é o conflito dele, esse cliente, ele fica num lugar de criança. É aquele cliente que não vai pagar honorários. Criança paga? Filho paga para os pais? Não paga. E aí a gente começa a perceber que a gente também começa a ter dificuldade de quê? De cobrar, porque eu olho para aquele cliente e eu falo assim, nossa, esse cliente não tem condições de me pagar, né? Ele passa por tanta dificuldade. E aí, no caso, se é uma mulher e eu olho para ela e eu vejo que ela está se divorciando e ela não tem condições financeiras, e eu passei pela mesma situação, eu olho para ela e falo assim, nossa, ela deve estar passando uma situação muito difícil, eu não vou cobrar dela. Isso é muito comum. Doutora Fabiana, tem questão, a senhora está no chat aí? Tem a questão do Flávio e Sheila. Peraí, o Flávio está falando aqui, no direito de família, o advogado deve atuar também como uma espécie de psicólogo. Quais os primeiros passos e habilidades que o advogado deve buscar para aprimorar? O advogado não é um psicólogo, é diferente, ele não vai fazer terapia, não vai fazer psicologia, não é isso. Ele vai aprender a entender as necessidades do seu cliente, tá? É bem diferente. Porque se eu começo a trabalhar como terapeuta, vai ser a mesma coisa de tirar a capinha do advogado salvador e virar um terapeuta salvador, porque o cliente passa a te ligar, porque no momento em que ele passa dificuldades, ele liga para você para te falar que ele está com um problema, né, que ele brigou com o marido, né, então não se trata disso. Quando a gente está falando dessas habilidades, é no sentido de nós começarmos a aprender, em primeiro lugar, talvez um grande passo, Flávio, seja a escuta ativa, que é algo que a gente traz em várias outras abordagens, como a mediação e todas essas abordagens de solução de conflito, que é a gente saber escutar. Às vezes a gente ouve, mas não escuta. São coisas diferentes, né? E a escuta ativa é assim, você se colocar num lugar, primeiro, no presente. Você não está preocupado com outras coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Por exemplo, você marcou uma consulta, você está aqui eu estou atendendo esse cliente, mas daqui a pouco eu tenho que sair. Eu não estou no momento presente, eu não estou ouvindo o que o meu cliente está trazendo. Então, primeira coisa, estar no momento presente, se colocar num lugar de observador. Eu falo assim, o nosso corpo, ele fala. Então, pensa, se vocês observarem, quando a gente começa a entrar na história do cliente, a gente começa a fazer assim com o corpo. O corpo vem para frente. Falou, opa, dá um passinho atrás, volta para o seu lugar, né, e se coloca numa posição de observador, sem falar nada, em primeiro lugar, ouve. Às vezes, aquilo que o seu cliente está trazendo naquela primeira conversa é o mais importante. Uma palavra que ele traz dentro daquele contexto pode ser o suficiente para um desenrolar de uma questão. Então, o primeiro passo, escuta ativa, se colocar num lugar de presença, de observador. Isso já é uma habilidade que o advogado pode utilizar. A forma de se comunicar, começar a perceber que as pessoas se comunicam de forma diferente. A gente tem o hábito de achar que as pessoas estão entendendo o que a gente está comunicando, mas não é assim. Eu falo para os alunos, né? Tem aqueles clientes que gostam que a gente desenhe, e literalmente, gente. Por quê? Existe uma preferência
pelo um sistema representacional que a gente fala, que inclusive na PNL, que é visual. A maior parte de nós somos visuais, porque acessa mais rápido as informações. Então, quando a gente coloca no papel, isso para aquele cliente faz mais sentido. Tem outros clientes que não, que gostam que a gente vá direto ao ponto. Então, se você está atento à forma como o cliente se comunica, você é que vai se adaptar àquela realidade dele, para que ele possa te entender. Agora, se você, dentro da sua forma de falar, você quer que o cliente entenda o que você está falando, fica mais difícil. Aí isso pode gerar um conflito. Eu acho que esses daí são passos básicos para começar a se aprimorar. Ó, doutora Fabiane, mais uma questãozinha. O direito sistêmico se é igual à lei da atração? Ai, não. Não. Né? As pessoas acham que assim, vamos usar o direito sistêmico. O direito sistêmico primeiro faz milagre, né? E também existe uma coisa, as pessoas acreditam que lei da atração é simplesmente a gente pensar, mas sem fazer nada. E não é isso, tá? Lei da atração não funciona dessa forma. A gente projeta algo que a gente quer, mas a gente dá os passos para que aquilo aconteça, para que aquilo se modifique, aquela realidade. Dentro do direito sistêmico, não é diferente. A gente toma consciência sobre algo que está acontecendo dentro do sistema, a gente toma consciência de um conflito, da forma como eu estou enxergando aquela situação, e eu preciso modificar aquilo dentro de mim, né, em primeiro lugar. Não adianta acreditar que é um milagre, eu vou, por exemplo, algumas pessoas falam, vou lá, faço uma constelação e fico esperando. Não. Eu vou lá, eu vejo algo, porque a constelação, ela é uma visualização, ela traz algo que está no nosso inconsciente para o consciente, e mostra para nós uma realidade diferente daquela que nós estamos projetando. Porque muitas vezes a nossa realidade interna, ela é distorcida do que realmente está acontecendo. Então, a constelação traz o que está acontecendo naquele momento, dentro daquele sistema, e para mim, não significa que está acontecendo para todas as pessoas do sistema daquela forma. Cada um vai perceber da sua maneira. A partir daquilo que eu vejo, eu vou dar passos em direção à mudança, em direção àquilo que eu quero. Se é uma situação que eu preciso ressignificar, então eu vou passar a olhar para aquilo de uma forma diferente, eu vou passar, por exemplo, a olhar para os meus pais de uma forma diferente. A gente vê muito nas constelações que muitas das nossas dificuldades estão relacionadas com os pais, mas não porque realmente eles fizeram algo da forma como a gente acredita, mas o nosso entendimento sobre eles, porque a gente acredita que os pais devem ser perfeitos, e ninguém é perfeito, principalmente os pais, né? E o amor do jeito que a gente quer, às vezes a gente não recebe, porque eles também não receberam isso da sua família de origem. Então, esse é um passo também para a nossa ressignificação, né, daquilo que a gente vê em relação a eles. A partir disso, eu também posso me modificar, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Se eu tenho um comportamento agressivo em relação aos meus pais, eu posso modificar a forma como eu me comunico com eles. Então, percebe? Isso não é lei da atração. Isso trata-se de uma mudança comportamental, emocional, né? E de parte de uma ressignificação. A partir da nossa mudança, outras coisas podem acontecer. Algumas pessoas fazem constelação, ou fazem algumas dinâmicas comigo, e depois falam assim, Fabi, minha mãe mudou, meu pai mudou, meu irmão mudou. Aí eu pergunto, eles mudaram, ou foi você que mudou a forma de olhar para eles? Tem uma diferença muito grande, né? Se eu tenho o hábito de me comunicar com a minha família de uma forma agressiva, porque eu busco uma proteção, eu vou receber o quê? Uma reação em relação àquilo. Se eu percebo que eu não preciso me defender, que eles não estão ali para me atacar, e eu começo a ter um comportamento diferente,
obviamente, eles também não vão mais precisar se defender. E aí a comunicação pode ser diferente. É joia. Obrigado. Fabi, só uma questão aí. É aquela questão do ação, movimentação e transformação. Porque Sim. você pode fazer, de repente, uma constelação, mas às vezes você não está disposto a mudar aquela situação. Você toma consciência do porquê aquilo está acontecendo, aquela dinâmica acontece na sua vida, mas você fala assim, não quero mexer nisso, tá? Deixa assim, do jeito que tá. Né? Porque nem Sim. todo mundo também está preparado ou está naquele momento de transformar, de mudar, de sair daquele relacionamento, porque tem algum medo, ou porque depende da outra pessoa, enfim. Então, depende muito disso também, essa Sim. transformação aí. Eu atendi aqui, na verdade, é uma cliente minha da constelação, não é uma cliente minha da advocacia. Ela fez um divórcio já com outra advogada de Itu, ela é de Itu, ela não é de Salto. E ela falou para mim assim, a reclamação dela foi o seguinte, como que é? Eu estou separada há 2 anos. Ele simplesmente largou a nossa família e foi embora e construiu outra família. E esqueceu da gente. E aí eu fui conversando, fui perguntando, né? Daí você vai fazendo as perguntas aqui, outra ali. E ela foi colocando, ela foi falando pra mim onde que queria colocar se o pai, a mãe, ela, né? O ex-marido, tudo. Eu percebi ali que tinha alguma coisa estranha. Daí eu falei assim, mas foi ele que chegou pra você e terminou? Não, a gente brigou, peguei minhas coisas e saí com as crianças. Eu falei assim, não, então peraí, então não foi ele que largou você, foi você que largou dele. Só que o que aconteceu? Ela esperava que ele fosse atrás dela, e daí ele não foi. E com um mês e meio, ele falou pra ela assim, vamos então assinar o divórcio porque eu arrumei outra pessoa, conheci outra pessoa. Entendeu? Então, assim, aquilo, na verdade, era o ego dela falando mais alto. Então, ela começou a ter ela teve esse problema no divórcio, que o divórcio dela não andava. Aí ela começou a brigar em relação ao dinheiro que ele pagava. Daí ela começou a brigar por questão de visitas. Então, assim, ela começou a achar várias coisas, né? E daí, esses dias mesmo, ela mandou uma mensagem para mim assim, nossa, Ana, depois que eu fiz a constelação com você, eu já estou até conseguindo conversar com ele, que eu não conseguia. Porque as meninas dela também, ela influenciou tanto essas meninas, Sim. que eu já estava vendo uma alienação parental ali. Que as meninas já tinham medo de visitar o pai para não chatear a mãe. Entendeu? De tanto assim que ela estava fazendo aquele... Só que ela não enxergava que foi ela que saiu do relacionamento. Que aquilo aconteceu a partir de uma atitude dela, que ela não pensou, que talvez ela pudesse ter parado e pensado se era aquilo que ela deveria ter feito ou não, e ela não pensou. Então, ela teve uma atitude e depois ela se arrependeu, né? E isso é o que mais acontece, né? Sim. Dentro dos relacionamentos. Tá, a Sheila perguntou aqui se o advogado... Eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Se o advogado faz... Pode dar consultoria. Fazer terapia com o cliente. Não, esse cliente, na verdade, ele não é meu cliente da advocacia, ele é meu cliente de constelação familiar. A constelação eu só atendo online, só. Eu, pelo menos, como advogada, eu não atendo a constelação no meu escritório. A gente faz uma separação justamente para não virar uma terapia, né? Então, assim, mas nós podemos fazer o quê? Movimentos com os nossos clientes, né? Através da... quem já conhece sabe que a gente utiliza bonecos, utiliza cartas, mas isso é simplesmente uma forma lúdica de trazer consciência para o nosso cliente. Então, quando ele posiciona os bonecos, ele está mostrando ali como que a família dele está funcionando dentro da cabeça dele. E aquilo traz consciência para ele de como aquele conflito está acontecendo. Né? Então, nós não vamos fazer um aprofundamento ali naquela questão daquele cliente. Ele pode depois fazer uma constelação, mas com uma outra pessoa. Eu atendo muitas pessoas de constelação de processos, mas porque outras pessoas me mandam para constelar. Outros advogados me mandam para constelar. Quando sou eu que estou fazendo o atendimento na advocacia, eu faço também o atendimento sistêmico, mas não aprofundo numa constelação. Né? A gente, através
dos bonecos, a gente traz ali, amplia a consciência. Se ele quer fazer uma constelação, aí ele faz com uma outra pessoa. Aqui eu também utilizo essa abordagem, e assim, a maior parte dos meus clientes que estão vindo são advogados e pessoas que são indicadas por esses advogados que estão vindo constelar comigo. Daí eles percebem que aquele cliente tem algum problema e fala assim, não, vai fazer uma constelação com uma colega minha que você vai gostar. Legal. Doutora Fabiana, Ana Paula, olha, já tomamos bastante tempo da senhora. Imagina. Meia aqui, acho que foi bastante esclarecedor. Estava muita gente aqui curioso para saber a respeito do direito sistêmico. E nós vamos disponibilizar, a partir de amanhã, o doutor Romeu Bicalho prepara todo o vídeo e fica no YouTube. Então, no canal do doutor, do professor Romeu Bicalho, nós temos todas as nossas lives e todas as nossas palestras à disposição. Então, a partir de amanhã, tenho certeza que a gente disponibiliza o link, todo mundo participa, mais uma vez, vai assistir. Eu achei bastante enriquecedor e bacana. Obrigado mesmo, doutora Fabiana. Doutora Ana Paula, eu que agradeço. A senhora que é presidente aqui da nossa comissão, fazer as considerações finais. Tá, vamos lá, né? Agradeço a Fabi, agradeço a Juliana pelo espaço, por ter acreditado, né, dado esse aval aí para a gente trazer essa comissão. Assim, nesse meio, eu tive vários professores, estou tendo vários contatos com pessoas tão maravilhosas quanto a Fabi, que podem trazer outras questões para a gente, outros posicionamentos. E fico muito agradecida por todos terem participado, né, terem feito perguntas, porque realmente tem muita gente que confunde, acha que que o cliente vai chegar no escritório do advogado e vai fazer constelação, e na verdade, né, pelo menos a nossa indicação é que o advogado que faz o processo do cliente não faça a constelação dele, indique para outra pessoa. E muita gente também confunde porque acha que é astrológico, é algo relacionado a lei da atração, por exemplo, que são coisas totalmente diversas, né? Então, assim, fico muito feliz, né, por ela ter vindo aqui, esclarecido. E é isso, gratidão a todos pela presença. Tá já. E um abração, um forte abraço, um beijão para Patrícia Bicalho, que mais uma vez está aqui, ó, segurando a plataforma, está nos ajudando aí, está controlando tudo, viu? A irmã do Ai, que bom. As ordens aí. Obrigada, Patrícia. Imagine. Então, gratidão, gente. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Gratidão, Ana, pelo convite. Gratidão. Beijos a todos. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.